A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, você que nos acompanha, que está acompanhando o programa Semeando para a Vida Eterna, é uma alegria ter você junto conosco, é uma alegria poder entrar no teu celular, na tua casa, através da tua televisão, pela Nova Era TV, é uma alegria poder acompanhar você, estar junto com você através das mídias sociais, no YouTube, do Facebook. Esse é o programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, que fica ali na rua Falso de Souza, no número 383. Nós queremos dizer que é uma alegria que você vá nos visitar, que você conheça a igreja, que você ouça mais de Jesus Cristo. Os nossos trabalhos durante esse mês de janeiro, as nossas atividades estão acontecendo no domingo à noite às 19 horas. A partir de fevereiro nós voltaremos com a escola dominical e voltaremos também com as outras atividades. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Hoje eu queria compartilhar com vocês e pensar com vocês no texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: Então, entrando ele no barco, Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu queria começar a nossa conversa de hoje sobre os encontros de Jesus Cristo fazendo uma pergunta para você. A pergunta que eu quero fazer é: você já sentiu medo alguma vez na tua vida? O medo faz parte da nossa vida, né? Todos nós temos medo. Às vezes, muito medo que nos paralisa, que faz com que a gente tenha uma fobia. Às vezes menos, que serve de um sinal de alerta. Aliás, essa é a função do medo. É um sinal de alerta. Ele é um instinto de preservação onde nós estamos passando por perigo. O que provoca medo em você? O que faz com que você tenha medo? Algumas pessoas são as aranhas. Chega, vê uma aranha desse tamanho, a pessoa já começa a ter medo e já começa a suar frio e já começa a querer correr. Outros têm medo de trovão. Outros ainda têm medo de avião. Outros têm medo de agulha de injeção. Todos nós temos algum medo, todos nós temos algum ponto em que a gente fala assim: eu estou passando por uma situação de perigo. Os discípulos de Jesus Cristo estavam nessa situação também, eles estavam passando por uma situação de perigo. A situação, viajarem de barco, era normal naquela época, naquela região. Perto do Jordão, o rio Jordão ali em Israel, formava dois lagos, o Mar da Galileia e o Mar de Quinerete.
O Mar da Galileia maior é onde ficavam Nazaré, onde ficavam a cidade onde Jesus Cristo foi criado. E era normal as pessoas andarem de barco de uma margem à outra. Se você já foi num rio largo, por exemplo, no Rio Paraná, você já deve ter visto que de uma margem à outra são mais de 1 quilômetro. E não dá para atravessar a não ser a barco. Naquela época ainda não existiam as pontes. Precisamos lembrar disso. E Jesus Cristo entrou num barco para atravessar esse lago. Não sabemos bem quanto tempo durava essa travessia. Talvez 2 horas, 3 horas, 4 horas. A gente precisa lembrar que naquela época os barcos eram movidos a vela, né? Não existia ainda motor elétrico, não existia ainda motor a combustão, só existia vento, e quando o vento parava, era o famoso remo, né? O barco também não era pequeno, o barco não era grande, era um barco pequeno. A gente vê que Jesus Cristo até dormiu ali no barco. O Evangelho de Lucas, mostrando essa mesma passagem, ele é mais detalhista e ele fala que Jesus Cristo dormia na popa, na parte de trás do barco, sobre um travesseiro, né? Sobre um travesseiro. Já era tarde da noite, provavelmente. Eles foram atravessar o lago, o Mar da Galileia. E ao atravessarem dali, era uma situação que todos eles já estavam acostumados com isso. A gente precisa lembrar que haviam 4 pescadores ali, né? 4 dos discípulos de Jesus Cristo eram pescadores. Para eles atravessar era normal. Por isso que Jesus Cristo foi, deitou-se, dormiu, né? E daí o que acontece? Acontece também uma coisa comum. Se você gosta de pescar, você sabe que de uma hora para outra o tempo vira. E às vezes não dá tempo de você aportar, não dá tempo de você se esconder, não dá tempo de você se abrigar do temporal. E o temporal aqui foi muito feio. Era uma situação normal no lago da Galileia, temporais se formarem, principalmente no verão, né? Lembrando, o verão lá era a época das chuvas. E o que acontece? A tempestade foi muito feia. E aqueles homens que eram pescadores, que eram experientes, aqueles homens que, mesmo não sendo pescadores, estavam acostumados a atravessar aquele mar de um lado para outro através do seu barquinho, ficaram com muito medo. Ficaram com tanto medo que eles pensaram que iriam morrer. Aliás, na cabeça deles, Jesus Cristo não estava nem se importando com eles, porque a situação estava tão feia, as ondas estavam tão grandes. É isso que fala aqui no versículo 24, que o barco era varrido pelas ondas. Mas Jesus Cristo dormia. E aos olhos deles, isso parecia como um desprezo. Aliás, hoje em dia a gente tem muito disso. A gente começa a ver as pessoas e vê que muitas delas não prestam tanta atenção na gente como nós gostaríamos que elas prestassem. E às vezes a gente pensa e fala assim, a pessoa não está nem aí para aquilo que eu estou falando ou para mim. Mentira, a pessoa está prestando atenção em você. Só que hoje em dia as pessoas têm uma atenção dividida e conseguem fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Jesus Cristo estava dormindo, mas ele tinha o controle daquela situação. E, aliás, essa é a característica de Jesus Cristo que nós vamos ver hoje nesse texto. Jesus Cristo como sendo aquele que controla todas as coisas e cuida de nós. Os discípulos foram lá, o acordaram, falaram para ele, Senhor, salva-nos, perecemos. Essa ideia aqui de Senhor, salva-nos, é a mesma ideia de quando a gente está passando por muita necessidade e a gente grita socorro. Como o filho, quando está passando por necessidade, grita para o pai ou para a mãe e fala assim, socorro, me ajude aqui.
os discípulos também estavam assim, com medo, passando por necessidade, passando por aflição, vendo que a situação não era fácil, vendo que o que estava acontecendo era terrível, e eles gritaram e pediram: Senhor, socorre-nos, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. É interessante a ideia de perecer que o texto coloca aqui. Perecer aqui quer dizer que as forças estão se esvaindo. A gente sempre vê nessa época aqui, onde as enchentes, onde as catástrofes estão acontecendo, nós organizamos as ajudas humanitárias e falamos assim: olha, você pode doar alimentos não perecíveis, alimentos que não vão se estragar, alimentos que podem ficar fora da geladeira, que podem durar 2, 3 meses e daí sim a pessoa utilizar. Por quê? Porque perecível é se esvair, é se estragar, é perder a força, é apodrecer, é perder a vida. Os discípulos falaram para Jesus Cristo: nós estamos perecendo, socorre-nos. O que chama atenção aqui é o que Jesus Cristo falou aqui para a gente, que ele levanta-se, pergunta para aqueles homens dizendo assim: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Essa palavra tímido não quer dizer que a pessoa não gostava de conversar, que ela não gostava de trocar ideias, que era uma pessoa que vivia fechada em si mesma. Tímido aqui quer dizer: por que vocês não confiam em mim? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus Cristo estava no início do seu ministério nesse momento. A gente vê aqui, acompanhando tanto o Evangelho de Mateus, quanto o Evangelho de Lucas, quanto o Evangelho de Marcos, Jesus Cristo estava no início do seu ministério. Os discípulos ainda não conheciam tão bem a Jesus Cristo. E Jesus Cristo agora demonstra uma face de que Ele controla até o céu e o vento, que Ele controla a chuva, que Ele controla a natureza, coisa que nós nunca conseguimos fazer. O máximo que a gente consegue é utilizar a natureza a nosso favor. A gente utiliza a criação a nosso favor. Para gerar a energia elétrica, nós represamos os rios. Para viajarmos mais rápido, a gente conseguiu construir uma máquina que anda sobre o ar. Mas a gente não tem domínio sobre quando vai chover, como vai chover, quando vai ventar, quando não vai ventar. Essa semana aqui em Lages tem chovido todo dia. Chove um pouquinho, estia um pouquinho. Chove um pouquinho, estia um pouquinho. E assim tem sido. Uma semana inteira a gente vê os efeitos dessa chuva a todo momento nos rios. A gente vê o efeito dessa chuva ali na região do Vale do Itajaí, como tem acontecido. E a gente não tem como fazer parar de chover. Mas Jesus Cristo teve e acalmou essa tempestade e trouxe as pessoas em segurança. Jesus Cristo demonstrou que Ele cuida de tudo e Ele cuida de nós. Ele tem poder para criar e Ele tem poder para dominar a natureza. E assim foi feito, porque Ele criou todas as coisas. A Bíblia fala, em João capítulo 1, que tudo que foi feito através do Verbo, que é Jesus Cristo. Então, Ele tem o poder para dominar sobre essas coisas e cuidar dos seus discípulos. A reação dos discípulos foi a reação mais verdadeira possível. Não podia ser outra. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando eu penso nesse texto aqui, eu penso em algumas coisas para a minha vida, para os meus momentos de medo, para quando eu me sinto sozinho, para quando eu me sinto abandonado.
Esse é um texto que fala muito claramente para mim sobre isso, porque mostra que Jesus Cristo cuida de mim apesar de eu não perceber. E a primeira coisa que eu percebo aqui é que muitas vezes nós vamos enfrentar situações difíceis. Muitas vezes nós vamos passar por momentos terríveis. E a gente não pode se esquecer disso. A gente não pode se esquecer que nós vamos passar por momentos terríveis e difíceis. Por mais que a gente não queira. Por mais que a gente queira uma vida tranquila, fácil, uma vida sem dificuldades, com certeza nós vamos passar por problemas e por dificuldades. Não dá para a gente viver sem isso, não dá para a gente evitar essas fases da nossa vida. Mas a boa notícia é que Deus está conosco, Jesus Cristo está conosco, Jesus Cristo está no nosso barco, apesar dos momentos difíceis e angustiantes que às vezes a gente passa. Apesar dos momentos que às vezes nós nos sentimos abandonados e sozinhos, Jesus Cristo está conosco. Ele não quer simplesmente ser o Deus de longe, mas Ele é o Deus que veio nos buscar. Ele é o Deus que intervém na nossa história. Ele é o Deus que se reconciliou conosco. Ele é o Deus que vem nos andar junto conosco. Essa é uma lição que esse texto nos diz. Uma outra lição que a gente pode entender e que eu tiro para a minha vida é que muitas vezes aos nossos olhos parece que tudo acabou. Mas não acabou ainda. Mesmo se nós morrêssemos agora, mesmo se a gente deixasse esse mundo como nós conhecemos, mesmo que a gente fosse se encontrar com Deus, a gente poderia ter uma certeza de que porque Jesus Cristo morreu, nós vamos ter vida eterna. Aliás, esse é o nome desse programa, Semeando para a Vida Eterna. Nós podemos crer que em Jesus Cristo nós temos vida e vida em abundância. Ele mesmo diz no Evangelho de João, no capítulo 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós podemos passar por dificuldades, podemos passar por problemas, podemos estar esvaindo as nossas forças, podemos perecer, mas uma coisa é certa, Jesus Cristo está cuidando de mim e de você. Uma terceira lição que eu tiro aqui para a gente é que Jesus Cristo tem poder para mudar uma situação, desde que Ele queira, simplesmente com uma palavra. Às vezes a gente pensa que para algumas coisas não há mais possibilidade alguma, não há mais salvação. Mas Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Ele nos salvou. Aquilo que era impossível para mim e para você fazer, aquilo que nós não poderíamos nunca fazer, Jesus Cristo fez. Nós podemos prolongar a nossa vida usando remédios, podemos prolongar a nossa vida usando máquinas, podemos prolongar a nossa vida fazendo cirurgias, exercícios físicos e tudo mais. Mas para a morte eterna não há outro remédio senão Jesus Cristo. E Ele tem poder para isso, para transformar a nossa vida, para refazer a nossa vida e fazer com que nós sejamos diferentes para a sua honra e para a sua glória. E Ele tem poder para mudar até as situações que a gente passa agora. Nós não podemos nos esquecer que há muitas coisas que nós passamos e sofremos hoje para que a gente aprenda a deixar de lado a confiança em nós mesmos e confiarmos em Deus. Tirar a nossa confiança de nós mesmos e colocarmos a nossa confiança em Deus. Um pastor amigo passou 2 meses internado por causa da Covid-19 e ao sair do hospital, ao começar a se restabelecer,
ele gravou um testemunho dizendo o que ele aprendeu durante esse tempo todo de enfermidade. E ele aprendeu nesse tempo todo de enfermidade, uma das coisas que ele fala é que nós devemos tirar a nossa confiança de nós mesmos e colocarmos a nossa confiança em Deus. Precisamos fazer isso. É importante isso para a gente, colocar a nossa confiança em Deus. Nós também precisamos lembrar sempre que não é porque nós não vemos o cuidado de Deus que Deus não está cuidando de nós. Vou até repetir a frase para perceber bem. Não é porque a gente não percebe que Deus está cuidando de nós que Deus não está cuidando da gente. A nossa percepção é muito falha. A gente é guiado pelas nossas vistas. A gente não consegue perceber nem um palmo longe daquilo que os nossos olhos alcançam. Mas Deus está sempre cuidando de nós. E a gente aprende isso com Jesus Cristo. Parecia que os discípulos iriam morrer, mas Jesus Cristo estava cuidando deles. A última lição que eu quero tirar aqui desse texto para a minha vida hoje é: se Deus, se Jesus Cristo, que é a imagem exata, a exata expressão do ser de Deus, tem poder para controlar o que nós não controlamos, Ele tem poder para controlar a minha vida, abençoar a minha vida, refazer a minha vida e levar a minha vida em segurança. Eu não preciso ficar pensando assim: eu não tenho ninguém que me ama, eu não preciso mais pensar, não tem ninguém que cuida de mim. Eu posso ter uma certeza: Jesus Cristo está cuidando de mim, Deus está cuidando de mim. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e orar junto comigo, pensando sobre isso que nós vimos hoje, pensando sobre o que nós acabamos de ler e pensar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a Bíblia, que é a tua palavra, palavra que expressa quem tu és, palavra que demonstra quem é Jesus Cristo, Pai Santo, palavra que mostra como nós somos na nossa essência e não na nossa aparência, Pai. E a gente pode perceber que muitas vezes nós temos tido medo, muitas vezes nós temos tido pavor, ficamos apavorados pensando como será o nosso futuro, o que será do nosso futuro, Pai. Mas aí nós temos que nos lembrar sempre de que Tu estás cuidando de nós. Como Jesus Cristo cuidou dos seus discípulos durante aquela tempestade, esse texto nos ensina que o Senhor está cuidando de nós, Pai. Que o Senhor está nos moldando, que o Senhor está nos protegendo, apesar de nós não vermos, Pai. Que a gente confie em Ti, Pai Santo, que a gente tire a nossa confiança de nós mesmos e coloquemos em Ti. E como Teus filhos, que a gente possa descansar no Senhor, Pai Santo. Porque Tu tens poder para dominar a natureza, Tu criaste a natureza, Tu criaste todas as coisas, Pai. Tu tens poder para fazer conforme Tu queres, Pai. Ensina-nos a crer que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, Pai Santo. É o Teu Filho enviado, Pai. E faz com que nós creamos nele como nosso verdadeiro e único Salvador, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus. Nós te imploramos isso. Abençoe aqueles que estão acompanhando esse programa. Que o Senhor trabalhe no coração deles, Pai Santo, cuide deles e suas famílias, cuida do nosso município aqui de Lages, da nossa região da Serra Catarinense, cuida do nosso país, Senhor Deus, tem misericórdia dele, cuida da Tua criação, Senhor Deus, deste mundo, Pai, e faze com que nós tenhamos esperança verdadeira, Pai. Nós oramos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Nós esperamos você lá na nossa igreja, na Rua Fausto de Souza, travessinha da Correia Pinto ali, para você estar junto conosco. Que Deus te abençoe.
somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de